Nada que seja visível é entendido pelo sentido da visão isoladamente. O ensinamento é de um matemático árabe, chamado Al-Yazem, e o que se pode inferir dele é que o olhar recorre à experiência do tato para se validar. O toque, o movimento, espaço, tempo e presença são dados sensoriais que conectam a retina à consciência sobre o corpo. Memória de um Assassino reloca o olhar a um simulacro da experiência tátil. Não chega a ser sinestésico, mas a composição visual de suas cenas revela uma espécie de textura do momento, dada a forma que o filme conduz o olhar do espectador. Não há uma imagem absoluta e sintetizadora do sentido que emana do toque, e da mesma forma, um olhar que rodopia em uma espiral de ressignificações raramente conflui para um único sentido. O jogo de forças na tela em Memória de um Assassino, manuseado através da encenação modulada e a oscilação entre a ação diluída e os olhares individuais, tão múltiplos em sua interpretação quanto quando há um coletivo de olhares, proporciona o mesmo mistério de passar os dedos em uma superfície desconhecida, mas que é tão presente quanto o corpo de quem a toca. A incerteza e o desconhecido presente são os fantasmas que acompanham Memória de um Assassino. De início, o filme introduz o olhar como o mecanismo-chave do contato do personagem com as coisas externas. Existe um diálogo de olhares e uma exposição de olhares. No primeiro, os olhos em movimento, dinâmicos. No segundo, congelados. Essa é a base para a direção visual de Memórias. O choque do olhar que interpreta e se move com um olhar fixo, finito. Em planos gerais com mais movimento, ele gera conflitos entre as linhas de força invisíveis da tela. Leia-se horizontal, vertical e diagonais. Neste plano, vemos que joga o peso para a metade direita do quadro e introduz dois focos desconexos no centro, à frente, e um ao fundo. Os olhos saltam entre as ações sem conseguir construir uma diagonal perfeita. O detetive Park olha para o lado oposto à outra ação e é quem conduz o diálogo em cena, condicionando o olhar a priorizá-lo. Além disso, o homem da mesa de trás, que age discreta e independentemente, contribui com a refração de forças na tela. Ele interage com o detetive por um instante, e quando ocorre uma breve realização da diagonal, ela é apagada pelo grito do homem à esquerda, que redistribui as forças do quadro e volta a desorientar o olhar. O impulso de fugir do instável e o descontínuo é despertado pelas imagens, mas o filme impede que ele se realize. A linha é forma conhecida, e a ela geralmente depositamos certa segurança espiritual por abarcar uma finitude de sentido. Nela própria há começo e fim, mas as coisas externas ela tem a capacidade de conferir uma distinção harmônica entre corpos. A linha é apaziguada, e ela estabiliza o olhar e, por extensão, o toque. Em Memórias, pouco se vê a linha completa. Ela sempre está num quase existir. Ela é um subtexto irrealizado. Um bom exercício é buscar objetos diegéticos que diluem as forças do quadro para fora de um movimento planiformico. Nessa cena, os olhos dos três personagens estão no mesmo nível de um plano horizontal, até paralelamente à linha da mesa e das cadeiras. Seria uma linha realizada não fosse o casaco pendurado na cadeira da esquerda, que confere uma desigualdade às forças em cena e imprime um peso significativo ao detetive seu, que não participa da conversa e olha para outros cantos. Em outra cena, o movimento horizontal que conduz estes três personagens à mesa de interrogação é quebrado pelo reposicionamento do detetive seu. O filme busca um amorfismo através do desencontro, impresso no movimento e na multiplicidade de pontos de vista. O desencontro, que tem como tangente a desorientação, também existe no movimento de câmera. Neste plano sequência, ela viaja entre planos detalhe, gags no centro da tela, olhares independentes, mais plano detalhe, mais olhares desencontrados, de novo a mesma gag no centro e etc. É uma dinâmica de constante redistribuição de forças que frequentemente não cessa. Mas não é só de refração de forças que se faz o filme. Mesmo que a linha não se realize, há momentos que o dispositivo conduz a cena a desembocar em algo próximo da estabilidade. Aqui, iniciamos com 4 olhares em distâncias distintas, então confluímos das margens para o centro, e vice-versa, com mais facilidade. Os detetives se movem e cobrem os olhos das mulheres, redefinindo as forças da tela para um embate mais simétrico. O conflito é acentuado pelas mãos que se tornam mais expressivas e o reposicionamento do detetive seu para uma posição mais frontal.
o centro reúne ação, mas sem efeito suficiente para romper com a carga carregada pelos lados. O chefe é o único silencioso, e por fim, é quem redistribui as forças para uma relativa estabilidade. E é apenas relativa, dado que não é pouco notável que os olhos dos detetives agem sem muitas restrições. Neste caso, a encenação teve como fim a condensação de forças, e não sua diluição. Quando há movimento de câmera, é evidente que a busca pela estabilidade aparece como um intuito subjetivo. É o caso de um corpo terceiro, que comanda o dispositivo, querendo encontrar um sossego em um único ponto de vista. Mas o indivíduo é ressignificado pela lógica de refração e desencontro. O olhar singular é visto mutado por um coletivo de olhares que não se reúnem em um só sentido. Que grande parte dos closes preserve o silêncio vem de uma escolha sensível que reconhece que o olhar abarca, potencialmente, uma infinidade de sensações. Nele também não encontramos uma imagem monolítica que nos oriente. Ele desconhece tudo tanto quanto nós. A redistribuição de força certamente se dirige à desconstrução da confiança do espectador na imagem, de sua acomodação para com ela. Mas o filme carrega a sua própria história e as angústias que dela surgem. A morte de dezenas de mulheres por um assassino desconhecido é uma tragédia petrificante. Todos são impotentes, em particular os dois detetives principais. Nesse caso, a busca por estabilidade não é só mero jogo com o espectador. Há uma subjetividade no movimento que procura um olhar, subtraindo os outros. É como um angustiado anseio por respostas. Os olhares coletivos, constantemente ressignificados, não oferecem uma imagem do assassino. O que o detetive Park faz durante a primeira metade do filme, que é criar um assassino a partir da humilhação do outro, pode ser visto como uma forma distorcida da ação do diretor que busca estabilidade. E talvez por isso, estranhamente, empatizamos com ele mesmo desde o princípio. Os dois falham em encontrá-la. O detetive admite sua impotência e torna-se angustiado pela incapacidade de caracterizar o assassino. E em um mesmo golpe, o diretor rompe com seu controle do dispositivo ao colocar o detetive nos encarando. Ao ouvir da garota que o assassino é comum, se volta para a audiência, a que deteve durante o filme o olhar volátil, e deixa de ser personagem. Ele passa a ser um observador comum, repleto de incertezas, como nós que saltamos dos olhos aos gestos, das margens ao centro, etc. No fim, acredito que a forma encontra na história um potencial impressionante de explorar as variadas palpitações dos sentimentos humanos, da crueldade à tristeza, impotência à empatia, o controle à ira. A experiência humana é indeterminável, ou, citando Guimarães Rosa, é uma ordem de mistérios sem contorno, com mistérios sem conteúdo. Tudo que é em um momento deixa de ser no próximo. Por mais difícil que seja descrever o olhar que transcende ao tátil, acho que Memórias pode ser sintetizado, nesse sentido, como uma traição do olhar. É um filme que não confiamos e que não quer ser confiado. Acho que no mundo não há respostas certas, e por mais que a incerteza gere angústia, ela nos é a coisa mais comum e ordinária.